versículo. Nesses últimos meses, nós vimos Deus visitando o seu povo que se encontrava escravo lá no Egito. O povo do Senhor se encontrava escravo no Egito. Depois que José faleceu e veio a outros faraós, em torno de 400 anos, o povo começou a ser afligido pelos egípcios. O povo de Deus que estava ali no Egito se multiplicou, cresceram, e o povo egípcio ficou com medo, né, do grupo pelos hebreus tomarem o poder. Então eles fizeram alguns planos e começaram um genocídio de crianças, começaram a eliminar as crianças hebreias, que todo menino hebreu, ele deveria ser jogado no rio Nilo. Então Deus providenciou que um desses meninos, um deles chamado Moisés, fosse resgatado e providenciou que ele fosse adotado pela filha do faraó. E Moisés, então, foi criado um período de tempo com a sua mãe, na casa do seu pai, e depois do desmame, ele cresceu no palácio, até cerca de 40 anos da sua vida. Vivendo no palácio, alguns historiadores vão dizer que, provavelmente, alguns biblicistas vão supor que Moisés, por o fato dele ter ali a melhor educação e ter também sabido das suas origens, provavelmente Deus tinha falado já ao seu coração da sua missão. Deus estava preparando Moisés para a missão de ser libertador. Então, quando ele chegou aos 40 anos, Moisés ele tenta libertar o seu povo com a força do seu braço. Ele sai do palácio, encontra um egípcio maltratando um dos hebreus e acaba matando aquele egípcio. Ele então cobre o corpo daquele egípcio numa areia e vai para o seu palácio. Penso eu que naquela noite ele dormiu como se tivesse realizado ali o seu projeto de vida. Então, quando ele saiu pela manhã e foi diante do povo e viu dois hebreus agora brigando um com o outro, ele entrou no meio, né? E um hebreu virou para ele e disse assim: mas quem te colocou como juiz? Quem foi que te chamou para fazer isso? Você vai me matar como matou aquele egípcio? Melhorou. Como naquele tempo, então, ele pensou o seguinte: ele ficou com medo, fugiu, notícia chegou até Faraó. Moisés então se tornou um dos 10 mais procurados do Egito, e ele foi para Midian. Lá em Midian, Deus trabalhou no coração de Moisés, Deus trabalhou na vida de Moisés, Deus trabalhou no orgulho, trabalhou ali moendo, transformando aquele vaso. E Moisés ficou durante 40 anos ali trabalhando para o seu sogro, Jetro. Moisés teve filho. E Deus, quando Moisés tinha 80 anos, Deus visita novamente, se revela a Moisés e chama ele para a missão na qual Deus tinha criado, o propósito de Moisés aqui na terra, de ser usado como libertador do seu povo. Moisés, aos 80 anos, uma vida pastoril, 40 anos vivendo como pastor de ovelhas. Moisés titubia, dá algumas respostas a Deus, algumas desculpas esfarrapadas a Deus, para que Deus pudesse mandar outra pessoa, não eu, Senhor. E não tem jeito, quando Deus chama, Deus direciona, Deus sempre, né, Deus tem os seus propósitos, seus meios de trabalhar, então é melhor atender quando Deus chamar. E Moisés, então, se despede do seu sogro e leva consigo a sua esposa e seu filho. No meio do caminho, quando Moisés estava indo para o Egito, ele vai descansar, provavelmente para numa estalagem, e Deus ali tenta matar Moisés. Alguns vão dizer que Moisés ficou gravemente doente. E nós falamos nessa mensagem, quando tratamos desse assunto, que quando nós nos colocamos à disposição de servir a Deus, nós não podemos negligenciar as coisas de Deus. Não podemos ser negligentes com a santidade, com aquilo que para Deus é importante. Naquele momento, Moisés tinha tido um filho com
com Zíbora, e naquele período Moisés não tinha circuncidado o seu filho. E para um hebreu era muito, Deus, uma da marca da aliança de um hebreu com Deus era a marca da circuncisão. Foi esta marca, foi esta aliança, esse registro que Deus colocou com o pai, né, que formou a nação hebreia, a nação de Israel, com Abraão. E Moisés tinha negligenciado isso. Então Zíbora, ela faz uma avaliação e percebe ali, é sensível àquela situação, e faz a circuncisão do seu filho, e Deus então apazigua ali a situação. Moisés parece que é curado. Zíbora então vai voltar para sua casa, porque seu filho circuncidado, difícil continuar a jornada, né? Provavelmente já era um menino com uma certa idade, então fazia uma cirurgia, ainda conforme o texto que diz aqui, o texto, que ela usou uma pedra, né, para fazer a circuncisão, né? Deve ter machucado muito o menino. Então ela volta para sua casa, e Moisés segue a jornada sozinho. E aí nós chegamos aqui no verso 27, verso que diz assim: disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. Primeira lição que nós podemos perceber nesse texto é que Deus trabalha em muitas frentes. Ele é o Deus soberano, o Senhor do tempo e da eternidade. Enquanto Moisés prossegue para cumprir a sua missão, talvez nesse momento solitariamente, nesse momento poderia bater aquele momento de solidão, porque sua esposa retornando com seu filho para casa, e ele indo só. Então Deus envia Arão ao seu encontro. Deus trabalha a fim de satisfazer as necessidades e avançar o seu plano. Tudo aquilo que você vai precisar no percurso da sua missão, para você atender o chamado de Deus, ei meu irmão, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus não vai parar o seu plano no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para terminar, para que a missão, a jornada não seja incompleta. E às vezes isso gera angústia em nossos corações, gera preocupações em nosso coração. Em 1 Pedro 5, 6, Pedro vai nos dar a seguinte lição, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Sede humildes, meus irmãos. Reconheça que a jornada da sua vida não é feita apenas pela força do seu braço ou pela sua inteligência. Existe um Deus que está contigo aí, suprindo e cuidando de todos os detalhes que você necessita. Seja humilde. Reconheça que não é a força do seu braço, não é a inteligência, não é porque você corre melhor, não é porque você trabalhou mais. Mas existe um Deus que está cuidando e zelando da sua vida. Aí o verso 7, Pedro vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sobre isso, vamos falar no domingo, sobre a pessoa, sobre a questão do diabo. Mas então, verso 8, verso 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Verso de número 10 vai dizer assim, verso de número 9, resistindo-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, não quero minimizar a sua dor, não quero minimizar o seu sofrimento, mas eu quero dizer que você não é o único que está sofrendo nesta hora. Ei, preste atenção, você não é o único que está sofrendo nesta hora. Tem muitos irmãos nesse momento que passam por dores, passam por dificuldades. Temos famílias agora que estão chorando pelo óbito daquela pessoa querida. Temos pessoas que estão com parentes internados devido ao Covid. Temos alguns irmãos que perderam o emprego.
Temos pessoas sofrendo. Temos pessoas sofrendo, assim como o seu sofrimento também. Mas preste atenção, que o cristão não sofre à toa. O verso número 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Olha só o que Pedro fala sobre o sofrimento. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O sofrimento ele não é sem propósito. Por mais que nós não queremos passar por ele, mas toda vez que nós passamos pelo sofrimento, lembre-se, Deus está contigo. Deus, Ele tem um bom propósito. Horas, talvez, como diz o verso 10, aperfeiçoar. O que mais ele diz? Vos de aperfeiçoar, vos de firmar, vos de fortificar, vos de fundamentar. Às vezes, passamos pelo sofrimento, pelos momentos de dor, para que depois desse momento de sofrimento, nós sejamos pessoas aperfeiçoadas, melhoradas, a nossa fé firmada, fortalecidos, fundamentados. Então, humilhe-se diante de Deus, confie no Senhor. Naquele tempo, não havia GPS, não havia celular. Como Arão ia encontrar Moisés? Olha só que interessante. Arão encontra Moisés no meio do deserto. Irmãos, não tinha correio, não tinha telégrafo, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Sabe o que acontece? É que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão do Senhor, Deus, Ele sempre provê aquilo que é necessário para cumprirmos com a missão. Precisamos tomar uma decisão importante. Tomar decisões, ser guiados por Deus. Arão ouviu a voz de Deus. E agora? Qual decisão tomar? Como decidir com sabedoria? Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Assim como Arão entendeu a vontade de Deus, entendeu a direção do Senhor para ir ao encontro de Moisés e encontrar no meio do deserto o seu irmão. Como podemos ser guiados por Deus de tal maneira? Como podemos andar no trilho do Senhor e ser guiado por Ele? Primeiro, precisamos distinguir a vontade de Deus e a minha vontade. Essa aqui é uma grande luta muitas vezes. O próprio Jesus passou por isso. Em Lucas 22, 42, Jesus chegou e dizendo ao Pai: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se o próprio Jesus, que é o nosso Senhor, passou por esse momento ali no Getsêmani, em oração, em clamor ao Pai, buscando ali que Deus pudesse realizar a sua vontade e não a dele. Imagina eu e você, meu irmão. Quantas vezes a gente tem que orar a Deus, buscar ao Senhor, e entender que se aquilo que está no nosso coração é nossa vontade ou é a vontade de Deus. Será que esse casamento provém de Deus mesmo? Será que essa pessoa que eu estou namorando provém de Deus ou vem da minha carne? Será que essa pessoa que eu quero namorar é a pessoa de Deus ou é a vontade da minha carne? Será que essa faculdade, esse curso, esse trabalho que eu estou sonhando, que eu estou almejando, é fruto do meu desejo ou é vontade do Senhor? Romanos capítulo de número 12, verso 2, que uma coisa é concordar com Deus quando a vontade dele e a nossa coincide. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso é poderoso quando o meu coração se encontra com o coração de Deus, essa oração é respondida. Mas e quando a vontade de Deus é totalmente oposta a nós? Há uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes
agimos como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, esperando que diga sim para todos os nossos desejos. Não, Deus não tem compromisso nenhum com o seu desejo, e sim com as suas necessidades. Os seus desejos muitas vezes podem te afastar do caminho de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa para a nossa vida. Aí às vezes você está numa situação que a sua vida talvez não esteja tão agradável assim. Talvez Deus envie a sua sogra para você cuidar dela, né, para ela receber uma assistência da sua casa, e você fica falando assim: Deus, minha sogra na minha casa, misericórdia. Ó Deus, você não gosta de mim, né, Deus? Mandar minha sogra para dentro da minha casa. Talvez o seu chefe te muda de departamento, e você vai trabalhar com aquele pessoal lá difícil, aquele pessoal mundano, aquele pessoal que você nem gosta de conversar. Aí você fala: Deus, por que você me manda para esse lugar? Talvez você está numa sala de aula ali com os seus amigos de turma, você fala assim: Deus, por que você me colocou nessa turma, não me colocou em outra? E muitas dessas questões, muitas vezes, vêm ao nosso coração, quando a situação parece para nós uma situação muito difícil, muito diferente daquilo que nós imaginávamos, muito diferente da nossa expectativa. E nós começamos a questionar: será então que a vontade de Deus é boa mesmo? Mas o que o texto diz aí? Vamos voltar ao texto. Veja, meu irmão, preste atenção. Para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, o texto diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, Ele não erra. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Mas que às vezes, para você experimentar esta boa vontade de Deus, nesse novo desafio que Deus colocou para você nesse trabalho, esse novo coordenador, essa nova coordenadora, essa nova dirigente, esse novo chefe que você está tendo, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, muitas vezes temos que renovar, transformar a nossa mente e confiar no Senhor, que é aquilo que Deus está fazendo, é o melhor para nós. É o melhor para nós. Então, para experimentar a boa vontade do Senhor, muitas vezes temos que distinguir qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus. Se Deus te colocou nesse emprego, se Deus te colocou nessa família, se Deus te colocou nessa situação, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para você. Então pare de reclamar, pare de murmurar, busque em Deus, renove a sua mente, peça forças de Deus para te dar sabedoria de agir nessa situação, porque Deus vai prover tudo o que você precisa para passar e superar e completar essa missão. Ananias, lá em Atos capítulo 9, verso 13, quando Deus falou assim: Ananias, vai lá orar por Saulo. Aí Ananias fala assim para Deus: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização para prender os principais sacerdotes e todos que invocam o teu nome, inclusive eu ir lá, Senhor? Não, peraí, isso não deve ser de Deus, não. Olha o verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ei, Ananias, é ali que eu quero você, Ananias.
É nesse lugar que aonde tem uma pessoa que veio preparada para te prender, veio preparada para te matar, veio preparada para tirar a sua vida. Mas Ananias, eu quero que você vá lá, porque eu já falei ao coração dele, e já transformei o seu coração, e ele está só te esperando. Olha como Deus age muitas vezes. E o que Ananias fez? Como servo obediente, como eu e você devemos fazer, obedecer e seguir no caminho do Senhor. Então precisamos distinguir a nossa vontade e a vontade de Deus. E nem sempre a nossa vontade e a vontade do Senhor vão colidir uma com a outra. E nesse momento, lembre-se, obedecer a Deus é sempre o melhor. Distinguiu. Como nós podemos distinguir? Como nós podemos tomar uma decisão com sabedoria, entendendo a vontade de Deus? Muita oração. Ore. Busque oração. Você que está pensando em pedir demissão desse trabalho, não peça ainda. Ore a Deus. Você que está pensando em divorciar, não peça o divórcio ainda. Ore mais. Você que está para tomar uma decisão importante na sua vida, espere um pouco. Ore, busque a direção de Deus. Porque Deus responde orações. Eu lembro, alguns anos atrás, nós estávamos para mudar de ministério. Eu estava pensando sobre a possibilidade de vir para cá, para ser pastor desta igreja. E fui orar. Tinha acabado de me ajoelhar na minha cama, estava orando e o telefone em cima da cama. E naquele momento de oração, o telefone toca. Eu interrompo aquele momento, pego o telefone, pastor Anivaldo me ligando, dizendo, pastor Márcio, ou ele falar, Márcio, a liderança da igreja tem sugerido o seu nome para ser o pastor da igreja. Posso sugerir o seu nome? Aí eu falei para ele assim, eu estava orando agora, nesse momento, e eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, que esta é a direção de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa vida em oração, Deus, Ele sempre responde às orações. A hora Ele vai dizer sim, a hora Ele vai dizer não. Mas Ele sempre responde à oração. Segundo, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu lembro que eu estava terminando o curso de Ciências da Computação, isso em 2001, 2002, e eu estava dirigindo uma congregação aqui perto. O meu orientador do TCC, ele era um doutor no INPE, e o meu sonho desde criança era fazer robô ou foguete. E ali estava com o doutor Risse, me orientando, e ele falando de uma possibilidade de um mestrado no INPE. E eu fiquei em dúvida em continuar os meus estudos naquela época ou ir para o seminário. E fui para minha casa pensando nessas duas coisas. Não sou de fazer loteria na Bíblia, mas naquele dia eu abri a Bíblia em Mateus capítulo 6, e aquele dia Deus falou comigo através da Bíblia, para não andar ansioso por coisa nenhuma, que Ele cuidava, como Ele cuida dos pássaros, da erva, do campo. E naquele momento eu não tive dúvida nenhuma, que a decisão que eu deveria tomar naquele ano, em 2001, era ir para o seminário e deixar o mestrado e não seguir na minha vida acadêmica e se tornar um cientista como eu sonhava em ser naquela época. Deus responde quando nós estamos ouvindo a sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Então leia a Bíblia, meu irmão. Você que está para tomar uma decisão importante na sua vida, ore, leia a palavra do Senhor. Busque pessoas, conselheiros, homens e mulheres de Deus, piedosos. Eu lembro que, antes de eu vir para cá, para ser pastor, logo um ano que eu terminei o meu curso de letras, eu me inscrevi no concurso da Prefeitura de São Paulo, e vim do interior para cá, para pregar numa igreja, no sábado à noite, e no domingo seria o concurso.
Estava comigo a irmã Maria estava comigo nesse dia, eu não lembro mais qual igreja que eu fui pregar, eu não sei se era o Parque Primavera, eu sei que o culto terminou bem tarde. E aí quando eu estava saindo, comentei com a irmã Maria, falando desse concurso, e falei para ela, olha, mas eu vim para cá para pregar na igreja, amanhã fazer o concurso, mas hoje eu estou muito cansado, tinha dirigido o interior até aqui, e depois à noite fui pregar, falei, acho que amanhã não vou fazer esse concurso. E a irmã Maria falou assim, pastor, faça o concurso, nós nunca sabemos o dia da manhã. E eu fiz o concurso, fui classificado lá, não fui tão bem assim, e quando eu vim ser pastor desta igreja, por causa que eu fui classificado, facilitou a eu começar a dar aulas, e então esta renda me ajudou muito nesses últimos anos, suprindo assim a parte financeira. Então, quero dizer com isso que escute as pessoas, escute os conselhos, escute. Não é? Às vezes a gente acha que é dono do nosso nariz e sabemos tudo. E toda vez que nós temos essa postura, nós quebramos o nariz e nos machucamos. Aí nós falamos assim, por que eu não escutei meu pai? Por que eu não escutei minha mãe? Por que eu não escutei fulano? Por que eu não escutei o pastor? Por que eu não escutei o meu líder? Por que eu não escutei o meu conselheiro? Então, aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas. Então, quando você for tomar uma decisão importante da sua vida, ore, leia a Bíblia, busque conselhos. Vamos voltar ao nosso texto, verso 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com os quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto, que eu pude tirar no meu estudo, foi que há amigos mais chegados do que irmão. Provérbios capítulo 18, verso 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Irmãos, é esplêndido ter um relacionamento assim como o irmão. Você pode ter uma porção de amizades em sua vida, mas provavelmente nunca terá mais do que 2 amigos nesse nível mais profundo espiritual. Alguém que você pode chamar e falar coração a coração. Alguém que você possa abrir ali, se abrir e falar. Eu penso a alegria de Moisés encontrar Arão no meio do caminho, ou beijá-lo e sentaram juntos. Penso Moisés e Arão ali à noite numa fogueira, e Moisés falando, olha, Deus me apareceu, e Deus falou assim, e Deus me mostrou através desses sinais, e Arão vibrando com aquilo. Como é bom termos amigos, amigos que andam com a gente, amigos que se alegram com aquilo que alegra o nosso coração. Como é importante termos amigos. É bem verdade que nesse momento de amizade, não é? Um amigo que você pode contar tudo, o que Deus está fazendo em sua vida, encontrar receptividade cordial e profunda apreciação. Sim, você se esbarrará em alguns Judas, que vão lhe trair, vão falar mal de você, usar talvez a sua confissão. É verdade, é verdade. Jesus teve ali os mais próximos, teve os seus amigos, teve os seus discípulos, teve aqueles que andaram próximo de Jesus, e tinha Judas ali. Mas mesmo quando Judas o traiu, lembra que Jesus disse para Judas? Amigo. Porque mesmo naquele momento, Jesus estava disposto a ter um relacionamento. Por mais que nós vamos encontrar pessoas que vão nos trair, nos ferir, nós não podemos nos fechar para ter amigos. É muito bom ter amigos, irmãos. É verdade, vão ter Judas no meio do caminho. Lembro-me que antes de vir para cá como pastor, uma outra igreja, uma igreja da Zona Leste de São Paulo, uma grande igreja lá, um pouco maior do que a nossa igreja, nos chamou, nos convidou para a sucessão pastoral, e aquela sucessão pastoral foi algo muito extremamente assim,
puxado, e eles fizeram, o processo foi muito rigoroso. Eles visitaram as igrejas que eu tinha pastoreado, mandaram vários irmãos nas congregações, fizeram um levantamento da minha ficha, me chamaram, eu e Thalita, passamos um dia lá conversando, dando explicações, falando. No final foi que decidiram que eu era o único candidato a ser pastor daquela igreja. Algumas semanas antes da assembleia de homologar o meu nome como pastor daquela igreja, eu fui para Atibaia, num treinamento de missionários, e fiquei num alojamento com um amigo pastor. E conversei e confessei a ele que eu estava participando desse processo, e que a igreja estava para definir que eu era candidato único. Bem, quando eu voltei daquele treinamento, eu já não era mais o candidato único, porque eu não sabia que aquele rapaz, que eu estava abrindo meu coração, ele tinha amigos naquela igreja, tinha família naquela igreja. Então, quando ele ficou sabendo que eu era candidato único, ele entrou em contato com aquelas pessoas e falando que era muito meu amigo. E conseguiu entrar no processo de sucessão pastoral. Hoje ele é pastor daquela igreja e Deus tem os seus planos de trabalhar, e hoje estou aqui, né? Porém, o que eu quero mostrar com isso, que às vezes, pessoas que você vai abrir o seu coração, que você vai falar com elas, elas vão falhar com você. Já conversei com ele, já resolvemos, estamos em paz, somos amigos, e Deus tem os suas maneiras de trabalhar, mas nós não podemos nos fechar por causa que uma pessoa nos traiu, uma pessoa nos falhou conosco. Porque, irmãos, é importante termos amigos. Volte, tente confiar em alguém, porque nós só vamos ter amigos sendo amigos, né? Lembre-se que a melhor maneira de descobrir um amigo desse é ser um amigo assim. Um amigo na qual você possa confiar, ele possa confiar em você, né? Tenha amizades. Conforme diz o texto, há amigos mais chegados que o irmão. E para terminar, verso 31 diz assim: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Deus, terceira lição desse texto, podemos ver assim: Deus vê e sabe de sua aflição. Mais uma vez, Deus vê e sabe da sua aflição. Salmo 18, verso 7, o salmista, sabendo disso, sabedor que Deus está vendo tudo e Deus sabe de tudo. Você crê nisso? Crê que Deus sabe das suas necessidades? Você crê que Deus está vendo a sua aflição? Salmo de número 18, verso 6. O salmista vai dizer assim: na minha angústia, invoquei o Senhor. Olha só como ele invocou o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Está gemendo de dor? Está aflito nesta hora? Ah, meu irmão, Deus está aí presente. Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Deus é tão presente que você pode falar com Ele. E se for preciso gritar, for preciso abrir os seus lábios, abra nesta hora. Porque Deus, Ele vê a aflição do seu povo, Ele cuida do seu povo. Salmo 34, 17 diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Que assim como Deus visitou o seu povo em Israel, que nessa noite Deus também possa visitar o seu lar, visitar a sua casa, visitar a sua vida e te livrar desse sofrimento, desta dor. Creia, creia. O verso 18 vai dizer assim, no Salmo 34. Perto está o Senhor
dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, nesta noite, é noite de você quebrantar o seu coração, noite de você reconhecer que Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. E para você viver esse bom propósito, é preciso renovar a sua mente, quebrantar o seu coração e se humilhar diante de Deus, sabendo que Deus é Deus e tem cuidado de vós. Deus é Deus e tem um bom propósito, algo bom, algo agradável para a sua vida. Aprenda, desfruta, busque ao Senhor.